E aí, gente bonita, como é que vocês estão? Bom, vim dar continuidade à nossa aula de automaquiagem agora de visual novo, né? Se você ainda não viu, eu fiz até um vlogzinho lá do dia que eu resolvi raspar meu cabelo, cortar meu cabelo, né? Fiz essa loucura. Então, se vocês quiserem assistir, vou deixar o link aparecendo aqui pra vocês, tá? Mas vamos ao que interessa, né? Hoje eu vim falar de contorno e iluminação. Gente, já vou começar falando uma coisa. Contorno e iluminação, ela vai variar um pouco de rosto para rosto. Um rosto mais redondinho, um rosto mais quadrado, né? Porque o contorno e a iluminação, ele serve também para poder realçar os traços de cada rosto. Existe, digamos, um contorno e uma correção assim meio que padrão, tá? Mas para ficar uma coisa mais bem construída, né, isso vai variar dependendo de cada formato de rosto. E o que eu vou mostrar para vocês aqui é baseado no meu rosto, que é um rosto redondo, mas é assim, é um contorno que é feito em praticamente quase todos os tipos de rostos que tem. Contorno e iluminação nem sempre ele vai ser para poder afinar o seu rosto. Existem técnicas que você faz, né, que você consegue afinar assim, mas muitas vezes o contorno, né, e essa iluminação que nós fazemos é justamente para trazer de volta a sombra e a iluminação para nossa pele, né, para o nosso rosto, porque quando a gente passa a base, tipo agora assim, eu tô só de base aqui, então a base ela deixa o seu rosto todo numa cor só. Então a gente vem com os corretivos agora para poder devolver, né, essa sombra, né, fazer todo aquele esqueminha aqui para poder ficar uma coisa mais bonita e um pouco mais natural, vamos dizer assim, tá? E aí a gente vai levando em conta também a maquiagem, ela sempre é vista como um foco assim central, como se sempre tivesse uma luz entrando direto aqui no seu rosto. Então vamos imaginar que tem uma luz aqui bem na minha frente. Hoje eu tô até gravando com iluminação natural, mas geralmente eu sempre coloco um ring light e geralmente as pessoas usam o quê? Bem aqui no centro, né? Que é justamente por conta disso, para você ter uma visão melhor da sua maquiagem. Então a gente já começa utilizando essa técnica se baseando numa luz central para o nosso rosto, tá bom? Bom, eu já estou de base, tá? Minha pele já tá toda bem preparada. A nossa primeira aula aqui, ela explica direitinho lá essa parte de preparação de pele. E agora eu vou vir já começando com os corretivos claros, gente. Ele vai iluminar as partes que eu quero que... Vou falar num português, né, meio enrolado, mas as partes que eu quero chamar pra frente, sabe? Eu quero trazer pra frente. E o corretivo mais escuro, ele vai afundar, ele vai dar profundidade pro nosso rosto. Então quando a gente for fazer esse esquema, né, de sombra e luz, a gente tem que sempre pensar nisso. Então eu trouxe aqui dois corretivos claros, tá? Uma dica também é, quando vocês forem escolher um corretivo, se baseiem pelo tom de base de vocês, ou seja, o meu tom é X, né, é tal. Então o corretivo que vocês vão usar, ele tem que ser pelo menos 2 tons mais claros do que o seu tom de base. No meu caso, eu gosto de usar também um tom que é um pouco mais claro ainda, é como se fossem uns 3 tons mais claros, né? Então eu vou começar primeiro passando o corretivo claro, que é nessa pegada aí, uns 2 tons mais claros do que a minha pele, e vou passar justamente nos pontos que eu gosto de iluminar, que são os pontos centrais. E aí o que eu faço, gente? Ó, eu sempre venho com o corretivo até a altura aqui do meu nariz, no finalzinho aqui do meu nariz, tá? No meio do nariz eu também gosto de passar para fazer... Aí o nariz eu sempre gosto de afinar ele um pouquinho. Isso é muito particular, tá, gente? Não, assim, eu gosto de afinar porque eu gosto mesmo, não é porque eu não gosto do meu nariz ou eu acho que o nariz tem que ser fino, não, tá? Isso tem vezes na maquiagem que eu não afino o nariz, eu só passo mesmo um pó, assim, às vezes um pouquinho de blush pra dar uma corzinha. Então eu venho com corretivo bem aqui nesse centro, né? Venho com corretivo na testa também. Eu não tenho testão, minha testa é até pequenininha. Se você tem a testa um pouquinho maior, eu te aconselho a passar menos corretivo claro, tá? Concentra mais ele bem aqui no meio, bem pouquinho, porque quanto mais espaço você pegar da sua testa do corretivo claro, maior fica a testa, né? É aquilo, o corretivo mais claro, ele tem essa coisa assim, ele vai, como é que se fala? É como se fosse aumentar um pouco, sabe? Aquele lugar que você passou. Então a testa, se você quer esconder um pouquinho mais a sua testa, então eu te aconselho a passar bem pouquinho o corretivo claro.
E aí eu passo também aqui no centro do queixo, né, que dá essa, como ele acaba puxando um pouco mais pra frente, então ele dá esse aspecto no rosto, né, um pouquinho mais puxadinho aqui, que eu gosto. E eu vou agora esfumar toda essa parte aqui, venho com uma esponjinha úmida, com água mesmo, tá? E vou esfumar tudo. E aí a gente tem que ter atenção quando for esfumar, para poder não arrastar o produto, sabe? Só dar mesmo essas batidinhas. Até porque a gente quer manter o produto concentrado aqui nessa região. Gente, lembrando também que essa técnica que eu tô mostrando aqui pra vocês de iluminação, ela não é necessariamente pra poder, assim, esconder olheira, sabe? Se você tem uma olheira mais escura e tudo mais, vai dar uma disfarçada. Mas ela não é pra isso, sabe? Ela é mais mesmo pra fazer essa coisa, né, da luz e sombra, né, da nossa pele. Ela vai ajudar bastante na olheira. Mas pra tampar mesmo a olheira, tipo, eu tenho uma olheira muito escura, né, enfim. Então essa técnica, ela não é pra tirar a sua olheira, mas ela vai dar uma boa disfarçada. Agora, gente, o que eu vou fazer aqui? Isso é totalmente opcional, se vocês quiserem não precisa. Eu gosto de passar, como eu falei, né? Eu gosto de usar o corretivo que seja um tom mais claro do que o corretivo que eu já uso, bem aqui nessa região, perto aqui dos olhos, tá? Porque eu gosto de clarear mais ainda essa parte. Mas é questão de gosto mesmo, eu acho bonito assim, mas vocês não precisam fazer se vocês não quiserem. Ó, vou passar bem pouquinho aqui, não vou passar em tudo onde eu passei o outro corretivo, é só mesmo pra concentrar aqui e até um pouquinho aqui, ó, essa pontinha do nariz. E eu vou esfumar mesmo jeito, ó, concentrando só nessa região. Uma dica também legal pra dar pra vocês é, quando vocês estiverem usando base, corretivo, qualquer produto que seja líquido ou cremoso na pele, evitem ficar falando muito igual eu tô falando aqui agora. Mas é porque eu tenho que fazer e explicar. Mas quando vocês estiverem se maquiando, evita ficar falando muito, mexendo muito, fazendo muita expressão com o rosto, porque isso acaba fazendo acumular nas linhas de expressões os produtos. Então por isso que fica depois aquela linha marcada. Então só deixa pra fazer isso quando vocês vierem já com o pó, que aí o pó já vai estar ali, selando bonitinho. Aí vocês podem falar, pode rir, pode fazer o que for, que aí não vai marcar. O contorno, gente, assim como esse corretivo que eu acabei de usar, vocês podem usar ele em forma líquida, né, ou em creme. Eu acabo preferindo mais em creme porque eu acho melhor de se trabalhar. Mas assim, é preferência mesmo, vocês podem ir testando e ver como que fica melhor pra vocês. Hoje aqui agora eu vou usar esse corretivo em creme, essa paleta de corretivo aqui da NYX em creme. Eu gosto muito dela, porém ela já tá acabando, né? Então eu vou ter que caçar um pouquinho do contorno aqui pra poder usar. O contorno são dois tons mais escuros que o tom da sua base. E aí o que eu vou fazer? Eu vou pingar um pouquinho do diluidor corretivo, né? O diluidor ele vai me ajudar também a manusear melhor, sabe? O produto, porque esses produtos em creme geralmente eles são muito grossos assim, sabe? São muito densos. Então fica mais difícil de se trabalhar. O diluidor ele vai deixar um aspecto um pouquinho mais emoliente, talvez, não sei, e fica melhor de esfumar, né, e de aplicar. E aí eu venho com esse pincel aqui, tá? Esse pincel ele é maravilhoso, ele é Duo Fiber que chama, né? Eu acho que ele facilita bastante na hora de você aplicar esse tipo de produto, porque ele não pega muito produto, sabe, no pincel. Então corre menos risco de você acabar colocando muito, sabe, em excesso. Então eu sempre indico assim que vocês usem ele. E aí, gente, o que eu vou fazer? Eu vou marcar bem aqui, ó, na direção mais ou menos da onde, quando você faz assim, tá vendo que dá essa afundada, ó? Então eu vou vir até aqui, da onde começa a vir essa parte mais afundadinha, tá? No meu caso, meu rosto, por ele ser muito redondinho, ele não tem esse ossinho aqui que marca. Tem pessoas que já tem, o meu não tem. Então eu já me baseio por aqui. E aí geralmente ele começa aqui, ó, do meio da minha orelha. E aí eu vou primeiro aplicando, depois eu vou esfumando, ó. Geralmente a minha linha limite pra vir com contorno é até aqui, ó, o finalzinho aqui do meu olho, ó. Eu vou me baseando por aqui mais ou menos, é até aqui que eu venho, ó.
E sempre assim, gente, esfumando, esfumando, tá? O ideal é que a gente consiga unir aqui onde a gente passou o corretivo com a parte do contorno, para não ficar aquela coisa marcada. Aqui na testa eu passo, mas passo bem pouquinho, tá? Porque se a gente lembrar, né, que o contorno mais escuro, né, o corretivo mais escuro, ele tem essa função de diminuir e de dar profundidade, e eu, né, falei aqui que a minha testa já é pequena, se eu passar muito contorno, vai diminuir mais ainda a minha testa. Ou seja, agora é a hora que, se você tem uma testa um pouquinho mais avantajada... Avantajada que se fala, gente? Eu tô sentindo que eu tô falando errado, mas não sei agora. Se você tem uma testinha um pouquinho maior e você quer diminuir, então o ideal é que você capriche um pouquinho mais na parte do contorno. Quando vocês forem comprar, usar o pincel para fazer contorno, evite usar um pincel muito grande, né? Esse aqui, ele é o tamanho ideal, assim. Mas se até puder ser um pouquinho menor, eu acho que facilita, porque o pincel ele tem que encaixar direitinho no local onde você vai aplicar. Se ele for muito grande, ele vai pegar muito espaço do seu rosto. Então a chance de ficar aquele contorno marcando muito, né, muito grande assim, é muito maior. Agora eu vou vir com um pincelzinho aqui de esfumar, tá? E esse pincel eu gosto muito de usar ele para fazer o contorno do meu nariz. E aí eu vou marcar, para vocês verem aqui, o local que eu passo, ó. Eu começo daqui, de cima, porque como é pra gente dar profundidade, então o ideal é que a gente já comece vindo com essa profundidade já aqui de perto da sobrancelha. E aí eu marco aqui, e aqui eu vou fechando um pouquinho mais, ó, como se fosse um triângulo invertido. E eu passo um pouquinho aqui também, porque isso ajuda a dar aquela arrebitada, sabe? Aquela pontinha que eu acho bonitinho. E aí agora eu venho esfumando. Gente, agora é esfumar até dizer chega, tá? Gente, não tem problema se o contorno do nariz, né, quando vocês forem passar essa parte cremosa ou líquida, ficar um pouquinho marcada, porque depois a gente vai vir com pó e a gente vai poder corrigir essa parte. Se você gosta de um rosto um pouco mais marcadinho, né, um pouco mais fino, vamos dizer assim, então uma coisa que vocês podem fazer é passar um corretivo mais claro logo abaixo aqui do seu contorno. Eu vou passar bem aqui, ó, aqui é onde vem o meu contorno. Eu vou dar um espaço mais ou menos de meio dedo, assim, né? E vou vir assim, ó, descendo, ó, inclinando. Nunca assim, reto, tá, gente? Tudo que você faz de contorno, evita vir com, sabe, com ele muito reto, assim, sempre mais um pouquinho mais inclinado. E aí eu vou esfumando, sem subir muito, pra não invadir aqui onde a gente já fez o contorno, tá? Mas tentando unir um com o outro, ó. E aí é que eu posso pegar essa outra parte da esponja que não tá suja e passando por cima entre o contorno e o corretivo, ó, pra dar essa esfumada entre eles. Porque isso vai fazer com que ele não fique muito marcado. E aí, gente, ó, vocês podem ver que quando passa esse corretivo mais claro aqui embaixo, ele deixa o contorno mais marcado, ele dá essa realçada a mais no nosso rosto, né? Então a maçã do rosto ela fica um pouco mais marcada, ele dá essa impressão de rosto mais fino. Isso é uma coisa que faz total diferença se você quer afinar o seu rosto. É esse corretivo mais claro aqui embaixo. Ele vai ajudar a dar essa impressão de que o teu rosto tá mais levantado, digamos assim, sabe? E aí agora que eu passei corretivo e contorno em todas as partes que eu queria, né, toda a parte em creme ou líquida, eu vou vir o que? Selando toda essa parte. Então o que a gente vai fazer? Primeiro, vocês vão pegar um pó translúcido, ou um pó banana, ou um pó mais rosado, e aí isso vai depender muito da cor da sua pele. No meu caso, como eu tenho pele negra, né, pele morena, assim, clara, tanto faz, pele morena clara ou escura, negra, o ideal é que eu use um pó banana, que é esse pó mais amarelado. E aí eu vou vir com essa esponjinha, que parece um queijinho, né, sei lá, uma pizza, aquelas que vê comida em tudo.
Vou pegar um pouco do produto, um pouco não, pega uma quantidade legal aí, pode meter a mão. E aí eu vou aplicar em toda a parte que eu passei o corretivo mais claro, ó. E pode deixar bem concentrado, gente. Não tem pena aí de usar o pó. Essa parte também eu gosto de botar, porque é uma parte que geralmente fica meio marcado, né? A gente vai falando e isso aqui vai ficando mais marcado. Gente, se a iluminação estiver meio doida aí, estiver clareando, escurecendo, não liga não, que é porque eu resolvi gravar tipo 4 horas da tarde. Então 4 horas da tarde é a hora que o sol tá indeciso, né? Ele não sabe se vai embora, se fica. E a iluminação fica dando essa intercalada aí. E aí agora que a gente selou toda a parte do corretivo claro, a gente vai vir selando o corretivo mais escuro, nosso contorno. E eu vou pegar o pó, seguindo aquela mesma linha, né, de raciocínio de tons, né, na escolha do tom, utilizando aí como base a nossa própria base. Eu vou vir com esse pó mais escuro e vou selando aqui, ó, passando bem em cima da onde nós já fizemos aqui o contorno. Eu sempre falo desse jeito, como se vocês estivessem se maquiando junto comigo, né? Porque quando eu vou dar aula de automaquiagem, eu vou falando assim, né, com as alunas. E agora o que eu vou fazer? Eu vou vir com esse pó aí que é da cor da minha pele, né? E vou tirando toda essa parte onde eu passei o pó banana. Porque eu limpo o pó banana e ao mesmo tempo eu já trago um pouquinho de cor, né? Evito deixar esse aspecto muito claro. E vou trazendo um pouquinho de cor pra minha pele. E agora, para finalizar, eu vou vir com essa água termal da Ruby Rose. Ela vai ajudar a dar uma disfarçada um pouco mais nesse aspecto de pó que fica na minha pele e deixar uma coisa um pouquinho mais suave. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado aí dessa aula de hoje. Dê um feedback aqui pra mim, aqui nos comentários, tá? Ou me sigam também lá no Instagram. Tô sempre postando lá tutoriais mais curtinhos, de maquiagem, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo, até a próxima aula, hein?